Olá, você meu amigo, olá, você minha amiga. Estou chegando hoje em edição extraordinária para falar com vocês. Estou fazendo isso até porque tem um monte de gente perguntando se Franca também nós teremos o feriadão que está programado aí para a cidade de São Paulo, que começa amanhã em São Paulo. Então eu quero esclarecer direitinho, estou esperando o pessoal entrar, fazendo uma horinha aqui para o pessoal entrar, né? Para que vocês possam entender direitinho, tá? Isso aí é muito importante para você entender, porque é muita gente, por isso que eu vim aqui para falar com vocês, tá? Mas eu vou aproveitar e já vou trazer mais outros dois assuntos aqui. Viu? Boa noite para você que está chegando agora, para você que está entrando aqui na nossa live de hoje. Obrigado a todos aí pelo carinho, obrigado a todos pela audiência, né? Nós dependemos de vocês para a nossa sobrevivência, então é muito legal, entrando fora de hora, né? E tendo vocês aqui com a gente, né? Isso é muito bom. Eita, né? É que eu estou acertando aqui as coisas, porque você entra fora de hora, né, André Nascimento? Aí fica difícil, né? Né? Bom, gente, deixa eu explicar para vocês. Muitas são as pessoas que estão aí nos perguntando se Franca vai ser feriado também como São Paulo. São Paulo, através de um acordo entre o governador e o prefeito, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, vão fazer um feriadão daqueles de 6 dias, antecipando feriados, tá? E começa amanhã na capital paulista. E ficou a critério das cidades do interior, do litoral, tal, da Grande São Paulo, né, seguir ou não. No caso de Franca, não vai seguir. Por que não vai seguir? Porque o prefeito deveria ter mandado um projeto para a Câmara e a Câmara deveria votar esse projeto em regime de urgência, caso quisessem o feriadão na cidade de Franca. Porque nesse feriadão de São Paulo, estão antecipando o feriado de Corpus Christi e estão antecipando o feriado da consciência negra. Tá? E o 9 de julho, aí esse ainda não foi aprovado. Está para ser votado hoje ainda na Assembleia Legislativa de São Paulo, que aí é um feriado estadual, que seria este feriado a ser emendado com a segunda-feira. Será comemorado, ou se é que se pode dizer, na próxima segunda-feira. Se esse feriado de 9 de julho, dia do soldado constitucionalista, for antecipado, a Assembleia votar favorável, aí sim, como é um feriado estadual, aí segunda-feira será também feriado na cidade de Franca. Os demais, o de amanhã e depois, não foi votada antecipação pela Câmara Municipal, portanto, não haverá vida normal dentro da normalidade dessa pandemia, tá? Então que fique claro, mesmo em sendo feriado antecipado em São Paulo, por exemplo, a Febraban decidiu que as agências bancárias vão abrir suas portas normalmente, tá? Que não faz sentido o Brasil inteiro funcionar e São Paulo não, né? E menos ruim porque
tomara que dê tudo certo para as pessoas pagar e receber, principalmente receber, né, o que tem direito, tá certo? Então, só para explicar novamente, para que vocês entendam direitinho, né, não será feriado amanhã em Franca, e na segunda-feira depende da votação que ainda vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na grande São Paulo, a maioria das cidades da região do ABC aderiram ao feriado. No litoral, não. Tá? No litoral, as cidades não aderiram. Óbvio, por motivos óbvios. Se antecipa o feriado lá, na hora que tudo passar, que for a data verdadeira desses feriados, é onde as cidades litorâneas, instâncias turísticas, cidades turísticas ganham dinheiro, né? Só que também não adianta o pessoal enfiar o carro e ir para o litoral, porque todas as cidades do litoral vão montar barreiras para impedir a entrada de turistas lá. A não ser que seja por um motivo justo, por alguma coisa necessária, se for só para turismo, eles não vão aceitar. E faz sentido, né? Que o brasileiro já relaxou nessa pandemia, né? Não está cumprindo mais nada, e se mete o feriado de 6 dias em São Paulo, desce todo mundo para o litoral. É mesmo, é brabo. Esse é o Brasil brasileiro. Mudando um pouquinho de assunto, já que estou aqui, presta bem atenção nessa notícia. A Câmara aprovou hoje o texto base de um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população enquanto durar a emergência de saúde causada pelo coronavírus. Tá? Os deputados ainda estão votando os destaques. Depois de passar pela Câmara, o texto deverá ser votado no Senado. Pelo texto, a obrigatoriedade se estende também em vias e transportes públicos, e quem descumprir a medida pode ser multado em R$300. Em caso de reincidência, o dobro. Tá? Então, presta bem atenção. A Câmara Federal vai passar a ser uma lei federal a vigorar durante esta pandemia. Vai ser votada agora no Senado, depois vai a sanção. Mas isso deverá ser num curto espaço de tempo, e quem for pego sem máscara nas ruas, não é de Franca, não foi a Câmara Municipal, foi a Câmara Federal, e vai para o país todo, né? E tem os casos aí da doação de máscaras, um monte de coisa daí para ninguém ser pego, né? Ah, mas o sujeito é pobre, que teve de doação de máscara. Tem gente que já deve ter até a coleção em casa, né? Essa é a grande diferença. Mas não menos importante do que tudo isso, tivemos sessão da Câmara hoje e o ambiente voltou a esquentar no período da tarde. Compareceu lá na Câmara Municipal, nesse período da tarde, o presidente da Endef, que foi lá pedir para os vereadores ter compaixão da empresa de ônibus São José, que vão enviar um projeto para a Câmara, que a prefeitura deverá retirar dos cofres públicos, do nosso dinheiro dos nossos impostos,
Somente nesse período de pandemia, por cerca de 3 meses, tá? 400 mil reais por mês, 1.200.000 na verdade, e repassar para a empresa, coitada. Isso, porque a pobre da empresa não tem dinheiro para pagar funcionário. Somente nesse momento de pandemia, diz o senhor David, presidente da EDF. Engraçado, David. Anos e anos, a EDF que fiscaliza a empresa sabia que tinha no custo da tarifa de ônibus, né, no custo para nós pagarmos, usuários, a figura do cobrador que era obrigada no contrato, e vocês ignoraram. E a empresa, durante anos e anos, encheu as burras com o nosso dinheiro a mais. Por que essas planilhas não contam? Anos e anos. É obrigado a ter a figura do cobrador. Mandou todo mundo embora. Encheu o rabo com o nosso dinheiro. E agora não tem dinheiro para pagar motorista e cobrador? Ah, senhor David, eu ouvi atentamente o seu discurso na tribuna, que foi a diminuição de passageiros que causou isso à empresa. Verdade, David. Mas vocês menosprezaram. A primeira coisa que vocês fizeram foi beneficiar a empresa. Autorizar a redução da frota, e não foi só a redução da frota, a redução de horários. Funcionando até as 19 horas. Depois das 19 eu tinha hora para o povo ir para casa. O senhor tem noção de quantas pessoas deixaram de andar de ônibus porque não tinha para andar? E aí você está falando que diminuiu o número diário? E aí tem que ir lá pegar dinheiro dos cofres públicos para repassar para a empresa milionária. Um grupo de 20 empresas espalhadas por esse estado. O segundo maior grupo de empresas de transporte coletivo do estado de São Paulo e o quarto do Brasil. Ao invés de estar pedindo para tirar dinheiro dos cofres públicos, uma grande empresa, um grande grupo como esse, que roubou e achacou o povo de Franca, que há 60 anos faz isso, que molha a mão de políticos nessa cidade, dinheiro para pagar propina tem. Sempre teve nos idos. Agora para pagar motorista não tem? Hein? E quem decide isso? Agora estão jogando no colo da Câmara de Vereadores. Cadê o prefeito que, se renovasse o contrato, ia diminuir, ia reduzir o preço da passagem em 20 centavos? Ou eu estou mentindo? Eu tenho a propaganda aqui. Quer jogar batata quente no colo da Câmara, senhor prefeito? O senhor renovou sozinho o contrato, sem pedir para a Câmara. O senhor que não quis abrir uma nova licitação. Agora, voltando, um grupo que tem mais de 20 empresas de ônibus por esse país, aliás, do estado de São Paulo, a quarta maior empresa do Brasil. Você pega gente séria, grupos sérios, nesse momento, não vou longe não, vou falar, por exemplo, Magazine Luiza, continua pagando seus funcionários, e ainda foi lá, arrancou grana do bolso dos seus acionistas, e deram para contribuir. Esta empresa, ela não tinha que estar dando cesta básica só para os seus funcionários, não. Eles exploram o povo de Franca há 60 anos, há mais de 60 anos.
Devia estar distribuindo comprado milhares de cesta básica, entregado para o Fundo Social de Solidariedade ou para a Secretaria de Ação Social para distribuir. Deveria ter feito uma doação generosa, igual aquelas doações que vocês fazem para político, né? De propina para corrupto, para corrompê-los. Uma doação generosa para a Santa Casa de Franca. Não é? Responsabilidade social zero. E é o golpe, né? Porque desde que renovou esse contrato, ou que prorrogou esse contrato, estão tentando passar por goela abaixo. A Câmara já rejeitou por 2 vezes esse negócio de subsídio. Agora vieram com a nova historinha do Boitatá, alegando que a empresa não tem dinheiro para pagar funcionário em virtude da pandemia. Tem que ter brilho, tem que ter vergonha na cara, não com esse joguete maldito, violento, de política suja e barata e corrupta, que envolve esta empresa, que envolve, né? Inclusive seu proprietário já foi preso por quê? Corrupção. Não sou eu que estou dizendo, está lá, para quem quiser ver. E agora, ao invés de ajudar, estão querendo tirar mais dinheiro de Franca. E se uniram, prefeito, funcionários e sindicato, para arrancar dinheiro dos cofres públicos desta cidade. Eu gostei muito da parte, Sr. David, que o senhor disse que a empresa pode ir embora de Franca se caso não der o dinheiro. Mas vá correndo. Vaza. Sem pena, sem dó. Olha o quanto de empresa de ônibus nós temos em Franca, muito mais pobres, que faziam bate e volta, que estão aí paradas. Olha o número de vans que nós temos em Franca paradas nesse momento. Mas fala para ir embora. Fala para vazar. E não vem com esse discurso que o povo de Franca ficaria sem transporte. Não fica, não. E aliás, depois dessa pandemia, duvido que tem muita gente que vai voltar a andar nessas latas velhas, nesses lixos de ônibus de Franca. Que aprender a pegar aplicativo, aprender um monte de coisa. Sabe? Então é isso. Sinceramente, esta empresa não fará a mínima falta se for embora. Como você disse, eles entregam as chaves dos ônibus e passam para a prefeitura porque é uma concessão de serviço, uma concessionária de serviço público. Que faça isso. Que faça. Quero ver se tem peito. Ou não passa de mais uma vez de uma grande chantagem para que nós possamos cair. Façam greve igual prometeram. Vamos ver se para. Aí eu quero ver. Só para arrancar mais dinheiro. Janaína Alves, grande abraço. Carlos Ivan, grande abraço. Alexandre Silva, grande abraço. Carlos César, grande abraço. Keila, obrigado. Acabei de falar sobre isso, né, Keila? Tá? Obrigado, viu? César Queiroz, grande abraço. Rosinha Ailon, grande abraço. Angélica Matos, grande abraço. O Eberton Fernandes, grande abraço. E minha querida amiga Desirê Tomás Medeiros. Alô, Desirê, beijo para ti também. Gente, desculpa, cheguei num outro horário. Paulo Maciel, grande abraço. Angélica Castro, grande abraço para você também, tá? Gente, eu tô indo, né? Eu volto amanhã ao meio-dia para debater com vocês, para discutir com vocês, com a edição do Alerta Geral. Aí sim, o programinha, o nosso programinha, né? Programinha, né? Programinha. Ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, sempre ao vivo com vocês por aqui.
Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Fui!